Acho que as dificuldades existem, né, Marani? Mas a gente precisa saber localizar e ter uma visão geral do negócio para a gente tomar as atitudes no momento correto. Você está no Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, para um dono de delivery, para um dono de qualquer negócio de alimentação. Se você ainda não é meu aluno, se você ainda não faz parte do portal Donos de Restaurantes, acesse www.donosderestaurantes.com. Faça a sua assinatura, seja um membro VIP e consiga ter resultados extraordinários no seu restaurante. Você vai ter todo o conteúdo que você precisa para alavancar o seu negócio. Conteúdo de finanças, conteúdo de marketing, conteúdo de vendas. Então, não perca mais tempo. Seja meu aluno do portal Donos de Restaurantes. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, para o dono de delivery, para o dono de qualquer negócio de alimentação. Hoje eu tenho uma convidada, uma super empresária, uma super empreendedora que vem lá da Boa Terra. Oi, Maria, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Marcelo, tudo ótimo. Prazer enorme estar aqui com você. Para mim também, um prazer enorme, uma energia muito boa vindo daí, até parece que a gente está no mês de carnaval, né? Eu não sei quando a galera vai escutar esse podcast, mas a gente está gravando aqui pela segunda vez para você que está do outro lado, mesmo que você ainda não tenha escutado a Maria, a gente precisou regravar esse capítulo e mais uma vez eu quero te agradecer pelo seu tempo de estar com a gente aqui hoje, tá, Maria? À disposição. Então vamos lá, Maria, como é que você começou no mercado de alimentação? Me conta. Então, comecei há 8 anos atrás, né? Eu tenho um delivery de culinária japonesa aqui na cidade de Salvador, Bahia. E aí, junto na mesma cozinha, a gente também tem uma operação de sanduíche de frutos do mar, que é mais novo, é um irmão mais novo do Nozu. Essa operação tem 2 anos. E entrei de paraquedas de gaiata, acho que com a maioria das pessoas, né? Eu trabalhava com marketing, trabalhei em 2 empresas de telecomunicação e recebi o convite de uma colega de faculdade lá atrás para uma sociedade em japonês, já foi um delivery de japonês. A sociedade não deu certo, ou deu certo, né, por um período muito curto. E eu segui e montei uma outra marca. Então, hoje eu tenho minha mãe como sócia e o nosso sushi-chefe também faz parte do nosso quadro societário. Foi assim, totalmente de paraquedas e começamos com um negócio bem pequenininho. Nossa, não devia ter 30 metros quadrados, era um corredor, assim. Eu lembro que na época eu ficava de frente para a rua, assim, um vidro só. Mas acho que é como todo mundo tem que começar, né? E a gente vai aprendendo e crescendo aos pouquinhos. Eu defendo muito essa ideia, assim, da gente começar pequeno, sentindo o mercado, investindo aos poucos, vendo o que funciona, né? Nem sempre o que funciona em uma cidade vai funcionar em outra. E foi assim que a gente começou, há 8 anos atrás. Maria, super legal isso, já trazendo grandes insights para as pessoas que estão nos escutando. A Maria, que faz parte do meu grupo de elite, o DDR Master, e hoje, quem vê, o Nozu, eu ainda não experimentei o Nozu, né? Mas eu fico babando aqui nas postagens. A Fernanda sempre me mostra e ela sempre me diz, Marcelo, quando a gente estiver em Salvador, a gente precisa experimentar o Nozu. Mas as pessoas que vêm hoje não sabem que começou pequenininho e que começou aí em menos de 30 metros quadrados, mas começou com um grande sonho, né? E o que a gente fala muito e o que eu super concordo com você, Maria, tem muita gente escutando a gente agora que está empreendendo dentro de casa, que tem talvez 2, 3, 4 colaboradores ainda em um estágio muito inicial e que talvez fica sonhando com o momento
que o negócio vai crescer, vai expandir, mas esse momento que a gente está começando precisa ser muito bem aproveitado para que a gente aprenda de fato a lidar com esse mercado e entenda que ter um negócio de alimentação não é só ter um japa fresquinho, né? Sim, com certeza. Eu defendo muito essa ideia, sabe, Marani? Quando a gente decidiu abrir, eu sempre tive em mente o serviço que eu queria prestar e o que eu queria oferecer. Então, a ideia inicial sempre foi a gente oferecer um serviço premium com um produto de extrema qualidade, isso eu nunca abri mão, com a embalagem diferenciada, a nossa embalagem sempre foi um diferencial, mas eu sempre participei de todas as etapas do processo. Então, por isso que hoje eu consigo ter um know-how de 150% da nossa operação e hoje a gente tem tudo bem redondinho, sabe? Então, todos os custos, todas as fichas técnicas de absolutamente todos os pratos, porcionamento, então, tudo isso em sistema, o que ajuda muito o nosso controle, mas eu cansei no início, eu ficava atendendo o telefone, meus pais faziam entrega, minha mãe também ficava no telefone, a gente levava embalagem para fazer em casa, porque não dava tempo de fazer no lugar. E a gente começou assim, ficou assim por muito tempo. Então, eu acho que quando a gente está em contato direto com o cliente, a gente consegue sentir as dores. E como a gente tem a visão do empreendedorismo, a gente consegue aplicar isso no negócio, né? Então, eu fiz parte de todos os processos, tá? Eu até catava camarão na cozinha com a equipe, sabe? Nunca teve muito isso, não. Então, quando falam, deu sorte, na época não tinha nenhum delivery de japonês na cidade, não teve sorte, não. Teve muito trabalho. Que orgulho escutar isso de você, Maria, falando que você tem hoje a sua operação na mão, que tem todas as fichas técnicas, que tem o controle de custo. Aqui, um pouquinho antes da gente começar esse podcast, eu estava falando justamente isso com você, o quanto eu vejo que você é organizada, metódica. Isso quando eu digo que é um orgulho, porque eu vejo que o nosso segmento está cada vez mais tendo profissionais como você, empresários, de fato preocupados em se profissionalizar. Não é porque eu tenho um negócio que talvez ainda não seja, por exemplo, um negócio franqueador, que eu não tenha que ter uma organização, os meus números na mão, o controle total da minha operação, e eu vejo que você tem isso muito bem organizado. Então, eu quero aqui te reconhecer, quero te dar os parabéns por isso, e que a gente consiga fazer com que mais empresários entendam o valor de ter esses controles, de entender de fato sobre precificação, e assim a gente ter um menor número de negócios que fracassam no Brasil, né? Qual a importância de ter esses números na sua visão? Acho que as dificuldades existem, né, Marani? Mas a gente precisa saber localizar e ter uma visão geral do negócio para a gente tomar as atitudes no momento correto. No caso do Nozu, por exemplo, nossa principal matéria-prima é o salmão. Então, é um produto que tem uma variação de preço absurda. Então, a gente tem um salmão que está custando um rim, né? Pois é. Então, a gente tem proliferação de alga marinha no Chile, impacta no preço do salmão. A gente tem aumento do dólar, impacta no preço do salmão. A gente tem nevasca no Chile e a gente ficou lá 10 dias com as carretas sem conseguir embarcar, impacta no preço do salmão. Então, se a gente não tiver todos os custos amarradinhos, se a gente não souber a margem que a gente tem, o que a gente consegue trabalhar, a gente vai trabalhar um mês em prejuízo. Então, e lá na frente, a gente vai ver o impacto disso, né? Então, é muito importante a precificação dos pratos, é muito importante o controle, o funcionamento, a ficha técnica, porque é onde a gente vai saber qual é a nossa margem, o que a gente pode... Como é que a gente precifica? Se a gente está no iFood, qual a taxa do iFood? Então, se a gente vai precificar o valor do iFood de uma forma diferente, como hoje é permitido, né? Antigamente não era permitido.
Se a gente vai fazer alguma promoção, quais os produtos que a gente pode pôr em promoção, qual o desconto que a gente consegue aplicar. Não dá para a gente fazer essas coisas no escuro, não dá para a gente copiar o preço da concorrência, porque o seu custo é diferente da concorrência, né? Então, no caso do Nosul, por exemplo, a gente tem um imóvel que é próprio, energia solar, a gente fez um investimento em energia solar. Então, assim, não dá para você pegar um cardápio da concorrência e você simplesmente aplicar os mesmos preços no seu negócio. Seus custos vão ser diferentes da concorrência. Você não sabe quantos funcionários a concorrência tem. Se ele tem energia solar, se o imóvel é próprio. Então, tudo isso vai influenciar na sua precificação, né? Por isso que é muito importante a gente ter esses custos amarradinhos. Muito bom. Gente saber o que está impactando, né, no nosso negócio. Muito boa essa síntese que você fez, Maria. Acho que as pessoas que estão escutando agora aqui a nossa conversa já podem fazer uma reflexão de como elas lidam com precificação, tudo que aconteceu. Inclusive, quero te fazer uma pergunta. Como é que você conseguiu lidar com a variação de preços que aconteceu em 2022? Para a gente relembrar aqui, né, esse podcast está sendo gravado em fevereiro de 2023. Em 2022, a gente teve uma variação da inflação bastante forte. E em alguns meses, eu me lembro que em meses como agosto, por exemplo, a gente teve uma inflação acumulada do ano altíssima, e isso impactou muito nos preços dos nossos insumos. Ao longo de 2022, como é que você conseguiu lidar com essas variações? Chegou um momento que a gente reajustava o cardápio, né? A gente precisou reajustar o cardápio, mas a gente não conseguiu reajustar na mesma proporção dos aumentos que a gente sofreu. Então, no caso das embalagens, por exemplo, a gente sempre trabalhou com um estoque grande de embalagens, porque acaba, né, que o papel, quanto maior o volume, menor o preço. Então, justifica a gente ter um estoque parado nesse sentido. A gente tem um volume de embalagens muito grande e a gente precisou continuar com esse volume. A gente precisou reajustar o nosso cardápio em 2 momentos em 2022 e a gente teve que sofrer com a redução da margem de lucro. Não tem muito para onde correr, né? Hoje a gente não tem a mesma margem de lucro que a gente tinha em 2020 e 2021. E eu acho que isso é um cenário de todos os negócios, né? Mais uma vez, achei que você foi brilhante em falar disso. Por mais que a gente tenha feito reajustes, e eu vi muitos empresários com medo de reajustar, dizendo: Marane, hoje eu ainda não estou vendendo o que eu preciso vender. Como é que eu reajusto? Só que um elemento não pode ser comparado com um outro elemento quando se olha para a viabilidade financeira e econômica de um negócio. Se eu ainda não estou tendo o retorno em vendas que eu preciso, eu tenho um direcionamento de investir em marketing, entender quais estratégias eu posso fazer para aumentar as minhas vendas. Contudo, se eu não reajustar o meu cardápio e não cobrar um preço que seja adequado ao meu negócio, eu posso, inclusive, estar vendendo um volume que está me trazendo grandes prejuízos. Você concorda, Maria? Perfeito, perfeito. Eu sempre defendo isso, sabe, Marane? Eu acho que, obviamente, a gente não vai praticar preços exorbitantes, a gente sabe qual é a margem de lucro ideal e a gente trabalha até abaixo da ideal, né, considerando o cenário atual. Mas esses 2 pontos que a gente abordou são muito importantes. A precificação e o reajuste do cardápio. Não faz sentido a gente ter um volume de vendas absurdo se o nosso produto não está precificado de forma correta, se a gente não reajustou o valor. Então, às vezes, a gente, sei lá, você está vendendo 100 pizzas na noite, se você reajustar seu cardápio e você vender 30% a menos, se você vender 70 unidades, você vai ter uma margem de lucro melhor. Então, você vai trabalhar o marketing, né? Para você conseguir voltar a ter um número de vendas, mas você vai, nesse primeiro momento, talvez reduzir o número de vendas, mas você trabalhar com uma margem de lucro melhor, porque senão às vezes você vai
Até porque a gente tem duas variáveis importantes aí no que você falou, né, Maria? Em primeiro lugar, se ao invés de eu vender 100 pizzas, eu vender com a precificação correta 70 pizzas, eu tenho um custo de mercadoria bem menor. Eu deixei de produzir 30 pizzas, às vezes para vender o mesmo valor ou até aproximadamente o mesmo valor. Com isso, eu tenho duas variáveis que impactam diretamente na lucratividade do meu negócio. Em primeiro lugar, os insumos. Em segundo, a mão de obra. Eu preciso de menos pessoas, tanto para produzir, quanto para minha logística, por exemplo, se a gente estiver falando de delivery, porque o seu negócio é delivery, eu preciso de menos motoboys, se eu tiver motoboy próprio, ou eu preciso terceirizar menos pessoas, ou ainda eu posso pagar menos taxas do iFood, porque eu tenho um volume menor, mas muito bem ajustado na precificação. Foi isso que você trouxe, né? Perfeito. E o outro ponto é que muitas vezes a gente vai, né, como a gente fala, né, popularmente, batendo a cabeça no teto. Então, a gente tem dificuldade com a mão de obra, a gente tem dificuldade de comprar insumos por falta de dinheiro em caixa. A gente passa por inúmeros problemas que poderiam ser sanados se a gente tivesse uma precificação correta. Né? Então, eu acho que o primeiro passo quando a gente tem um negócio, independente do negócio, quando a gente está falando sobre alimentos, né, é a gente precificar o nosso produto. A gente precisa ter noção de todos os custos que a gente tem. Então, custo de pessoal, custo de impostos, absolutamente todos os custos. E aí, em cima disso, a gente vai precificar os nossos pratos. E aí, eu acho que isso já vai dar uma ajuda enorme. A gente vai saber qual prato dá a margem, qual produto a gente consegue promocionar. Em um momento como esse, que você vai sofrer com a alta de determinados insumos, você vai saber se você continua com aquele insumo no seu cardápio, se você precisa reprecificar, se você tira ele momentaneamente, né? Eu acho que é o norte para qualquer decisão que a gente vai tomar. Eu também super acredito nisso. E para a gente fazer a última pergunta aqui desse bloco, que eu estou adorando, inclusive, as pessoas... Eu estou achando bastante técnico isso aqui que a gente está discutindo e tão necessário, porque hoje a gente tem dois grandes problemas no mercado de gastronomia do Brasil. E, na verdade, a gente tem vários, mas os dois maiores, na minha visão: mão de obra e o segundo, gestão financeira. As pessoas não trabalham bem a gestão financeira. Então, acho que esse podcast aqui poderia tranquilamente se tornar uma aula com a Maria, mas ainda sobre precificação e definição, inclusive, de estratégias. Eu vejo algumas pessoas, Maria, trabalhando com o mercado de culinária japonesa e propondo algumas coisas como, para a gente abaixar o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, que, em outras palavras, é o que a gente gasta para produzir ali os nossos pratos, eu devo escolher outro peixe sem ser salmão. O que você acha dessa colocação? Então, eu acho que a minha resposta vai ser para todos os negócios. Eu acho que você precisa decidir como você vai se posicionar e você vai defender essa bandeira do início ao fim. Então, no caso do Nozu aqui em Salvador, eu sempre me posicionei como um delivery premium de japonês. Então, muitas vezes, quando tem esses aumentos absurdos do salmão, assim, começam a surgir outras opções de produto. Né? Então, o salmão resfriado, que era o salmão congelado, que ele resfriou, tem um salmão menor, com um custo menor, mas daí a perda vai ser maior, dá um mês. Tem outros tipos de peixe que parecem um salmão. No meu caso, isso não funciona. O meu público não aceita isso. Não dá para eu... eu já sou posicionada como um delivery premium. Eu jamais posso colocar um salmão congelado no cardápio, porque o meu cliente está acostumado a consumir um produto fresco. E eu prezo pelo produto fresco. Eu prezo pelo consumo de qualidade. No entanto, eu acho que existem mercados para todos os públicos. Né? A gente teve aquela febre lá do sushi de R$1. Pela inflação, você já não conseguiria manter esse nome por muito tempo, né? Mas, naquele caso, por exemplo, ele trabalha com peças fritas. Então, muito sushi frito, muita coisa
muito pouca coisa com salmão, né? Um maior volume de arroz, assim. E tá tudo bem, tem mercado para isso, né? As pessoas que começaram a consumir o japonês ainda não gostam do crudo, maçaricada, não sabem diferenciar o peixe e pão. E aí, nesse caso, ele poderia trabalhar com um salmão resfriado. Não vai fazer diferença. O produto que vai ser frito não tem diferença, né? A diferença é mínima de sabor, assim. Talvez a gente consiga perceber, mas muito poucas pessoas perceberiam. Então, nesse caso, ele poderia continuar com um produto com um salmão resfriado, por exemplo, sem impactar na qualidade dele. Então, eu acho que é como você se posiciona frente aos seus clientes, né, no mercado, e aí você não pode abrir mão disso. Eu não posso me posicionar como um delivery de japonês premium e servir um insumo que não seja premium, né? E isso estaria indo de contra aos nossos valores. Assim. Então, eu acho que a gente precisa se posicionar, saber o que a gente quer servir, qual mercado a gente quer atender, e aí a gente não pode abrir mão dos valores que a gente estabeleceu. Então, aquela missão, visão, valor, acho que é uma coisa que precisa estar sempre clara, né, para os clientes, para os colaboradores, para os sócios, porque é através da missão e visão, valor que a gente estabeleceu lá atrás que a gente vai tomar decisões do nosso negócio. E muita gente ainda acha que isso é uma coisa para colocar na parede, e de fato não é. Você falou de duas coisas super importantes que eu quero frisar aqui e chamar a atenção das pessoas que estão nos ouvindo, Maria. O primeiro deles é o posicionamento, e quando a gente trabalha a modelagem de um negócio, que para mim é uma das coisas mais complexas, né? A maioria das pessoas, quando começa a trabalhar com o mercado de alimentação, a grande parte ou ama culinária, ama cozinha, tem receitas muito legais, receitas da vovó, ou receita daquele pai que cozinhava bem. Sempre tem alguém na família ou aquele sonho de cozinhar bem. E aí cozinha para os amigos, faz um hambúrguer legal, e aí os amigos falam, né? Poxa, por que você não monta um negócio para você? E aí eles pulam essa parte da modelagem. E a modelagem de negócio, e por mais que ela seja tardia, ela é necessária. Eu preciso definir quem é o meu público-alvo. Não é todo mundo que come. Quando você diz, por exemplo, eu tenho um negócio de delivery, pronto. A primeira coisa você precisa de clientes que peçam comida em casa, e tem gente que não pede comida em casa, tem gente que não tem esse hábito. Então, essas pessoas não serão seus clientes. A segunda coisa eu tenho um restaurante de culinária japonesa premium, ou seja, eu vendo para a primeira classe do avião. Eu não vendo para todo mundo, não é para todo mundo, não tem que ter um preço acessível para todo mundo. E às vezes abrir mão do todo mundo é o que a maioria dos empresários não conseguem fazer. E com isso eles perdem esse público-alvo. Então, ter um posicionamento muito bem definido, na minha visão, é uma das coisas que mais faz sentido no longo prazo. Porque no curto prazo, muita coisa faz sentido, muita coisa acaba dando certo, mas elas perecem em muito pouco tempo. Talvez em 1 ano, 2 anos, 3 anos, acaba aquele boom, acaba a modinha, acaba um monte de coisa, e acaba junto o negócio. Quando você tem um bom posicionamento e trabalha esse posicionamento, quando você tem uma missão, alguns valores muito bem definidos. Você falou de valor, isso de fato faz toda a diferença, né? É valor para mim ética, transparência, é valor para mim o meu cliente ter um salmão fresquinho. Então não é porque eu tenho um novo fornecedor na praça me oferecendo alguma coisa que eu vou lucrar muito mais, que eu vou enganar o meu cliente, porque eu não vou me sentir bem com isso. Eu sei que o meu negócio não vai longe se eu começar a ter essas atitudes, mas no curto prazo funciona. E aí o que a gente vê é que muitos empresários metem os pés pelas mãos, começam a fazer coisas que de fato não estão alinhadas com os valores deles, e aí as pessoas acabam se perdendo. Então eu adorei essas duas coisas que você colocou e acho que serviu de um grande insight também para as pessoas. E agora eu quero falar da maravilhosa embalagem do Nozu. Eu já sei da história, mas a maioria das pessoas não sabem de onde você tirou
tanta inspiração para fazer embalagens tão lindas, tão maravilhosas, como a que as pessoas vão ver quando elas colocarem @NozuDelivery e olharem lá no Instagram. Me conta. Então, como eu te falei, né? Eu sempre trabalhei com marketing, sempre tive esse olhar bem apurado, assim. Eu sempre gostei muito de marcas, de apreciar marcas. Então, quando eu decidi abrir o negócio, eu contratei um design, né, para fazer a nossa marca e o nosso enxoval, né, que são as embalagens e a sacola, o hashi, todos os produtos personalizados. E eu lembro que quando eu recebi a marca, nossa marca é um tom assim de azul turquesa e um rosa coral, assim. Falei, João, não tem a menor condição disso. Como é que a gente vai? Um japonês azul e rosa, não tem condição. Tem que mudar essas cores, tem que ser vermelho, tem que ser preto. Ele fez, Maria, vermelho e preto, não tem nada a ver com você. Confia em mim, vamos fazer assim, vai ficar lindo. Falei, tá bom, vamos. E aí busquei, há 8 anos atrás, né, um fornecedor de embalagem. Na época a gente não tinha. Né, hoje é muito comum, assim, praticamente todos os deliveries têm uma embalagem personalizada. Mas na época era aquela embalagenzinha de isopor, padrão mesmo, sabe? Na época era 2000 Na época era 2015. 2015, meu Deus. Então não existia, Marcelo, não existia nada nem parecido. E aí, João, esse design que fez a nossa marca, assim, ele é fora da curva. Ele é impressionante, assim. Então a gente viaja muito junto, sabe? E aí a gente deixa fluir as ideias e deu no que deu, né? Nossa marca, assim, é uma queridinha, assim, sou totalmente apaixonada pela marca. E aí a gente procurou um fornecedor de embalagens e a gente fez o desenho da embalagem. Primeiro eu fiz o cardápio, depois eu medi para ver o combinado, quantas peças seriam combinado, então qual o tamanho ideal da embalagem. Então nossa embalagem foi totalmente personalizada, totalmente. Porque a ideia inicial continua sendo essa, né? Mas assim, naquele momento a gente queria que o cliente recebesse um presente em casa. A ideia sempre foi essa, eu quero que ele seja impactado e que ele receba um presente. É muito difícil a gente conseguir transparecer no delivery o cuidado que a gente tem na nossa cozinha, com os nossos funcionários. Então, se você entrar hoje na cozinha do Nozu, é engraçado quando a gente recebe as pessoas lá e fala, essa cozinha só poderia ser de mulher. Então, é tudo absolutamente limpo, organizado, sabe? A gente segue todas as regras da vigilância sanitária, alvará de saúde, né? Tem a equipe de nutrição, que a gente faz... mede a temperatura dos pescados quando chega, validade de absolutamente todos os produtos. São muitos protocolos, né, que a gente precisa seguir para seguir as regras do jogo. Então, eu queria que o cliente pudesse perceber, através da embalagem, ele tivesse uma ideia do cuidado que a gente tem nos bastidores. Então, eu acho que a gente consegue passar isso hoje, né? Então, a gente prepara tudo com muito cuidado, com muito carinho. Eu acho que muitos pedidos são fechados por mim mesma. Então, a gente faz questão, você fala, não, essa pimentinha aqui, a pontinha tá quebrada, troca aqui. E os meninos já sabem disso, sabe? Assim, eu tenho uma equipe, 80% da minha equipe está comigo desde o início. Isso é um grande diferencial também. A gente, daqui a pouco eu te falei isso. Assim. Eu nunca vi isso no mercado, Maria. Eu nunca vi, mas a gente vai falar disso. Eu tenho muito da equipe que a gente construiu. Mas só voltando para a embalagem, depois eu te falo da equipe, que eu acho que vale a pena. Então, a ideia sempre foi que o cliente recebesse um presente em casa. Então, é diferente quando a gente vai comer um japonês num restaurante, que a gente pode brincar com a apresentação, né? De gelo seco, de uma cerâmica diferente, você já fica impactado pela apresentação do produto. É diferente de um hambúrguer, por exemplo, uma pizza, por exemplo, que são produtos mais simples, né? Que as pessoas já tinham o hábito de consumir no delivery. Um chinês, uma pizza, um hambúrguer, que foram as primeiras coisas que vieram no delivery, né? Então, eu falo assim, gente, eu quero que ele vai pagar quase a mesma coisa do que ele vai pagar no restaurante, porque os meus custos são muito parecidos com o que eu tenho no restaurante. Como ele vai ser impactado? Pela qualidade. Então, na época que a gente lançou o Nozu,
Nenhum outro japonês trabalhava com atum, nenhum outro japonês trabalhava com polvo. Era um cardápio bem simples, assim, mais fritura mesmo. Então, a gente veio com toda essa inovação, né? Inovação de cardápio, inovação de embalagem, inovação de marca, inovação de serviço. A gente sempre trabalhou com motoboys próprios, porque eu sempre quis saber quem leva o pedido para o cliente, se tiver qualquer intercorrência. Eu tenho contato direto com o motoboy, então eu sempre prezei muito isso, sabe? Um serviço de qualidade, embalagem diferenciada, uma sacolinha premium. É engraçado, assim, a sacola é tão boa que a gente anda na rua e tem pessoas com a sacola do nosso, assim, de delivery, sabe? Então, a gente aumentou a régua, assim, do delivery da cidade. Eu acho isso muito legal, Maria. Você já me mostrou, você já me disse, inclusive, né, que você já presenteou algumas vezes os seus clientes mais leais, os seus clientes mais assíduos, os melhores clientes do Nozu. E dentre esses presentinhos que você preparou aí com muito carinho, porque pelo que você acabou de contar para a gente, dá para ver que carinho está em todos os cantos do seu negócio, né? Cada detalhe para você faz muita diferença dentro do contexto geral do seu negócio. Mas dentre os presentes que você já deu para os melhores clientes, você disse que não é difícil, às vezes, estar caminhando pela praia e ver alguém usando alguma coisa do Nozu, né? A gente sempre fez É isso, muito né? orgulho isso. Não, é sensacional, né? Essa semana eu estava aqui na rua, encontrei um amigo do meu pai e fez. Eu fui para a França com a camisa UV do Nozu do ano passado. Eu falei, meu Deus, que honra! Você está na França com a camisa do Nozu. Ele Que legal. não ia viajar e não ia levar. Então, eu sempre trabalhei com marketing, né, Maranhão? Sempre gostei muito dessa parte de marketing. E eu acho que a gente precisa saber valorizar os nossos clientes. Eu tenho clientes que pedem 3 vezes por semana. Então, assim, a gente tem um japonês que é um delivery que tem um ticket mais alto, né? E ele pede 3 vezes por semana, ao longo de um ano. Então, por que não presentear esse cliente? Né? É o mínimo que a gente faz. Eu faço tudo pelo meu cliente. Tem que fazer. Eu tenho que manter ele na minha base. Tem que tratar com amor, tem que tratar com carinho. Não tem como ser diferente. Então, sempre tem 2 momentos do ano que a gente faz essas ações assim. Tem julho, que é aniversário do Nozu, e no final do ano. Aí a sua sacolinha tá até no meu carro, eu vou colocar no correio hoje. Mas no final do ano passado a gente fez uma sacolinha de vinho personalizada para os clientes. Então, eles vão rodar toda a cidade fazendo propaganda do meu restaurante, porque vai ser engraçado. Vão nos restaurantes fazer a propaganda do Nozu. E aí a gente tem o cuidado de fazer com a inicial do cliente, porque é totalmente personalizada, né? No verão do ano passado a gente fez, né? A gente está em Salvador, então o verão é bem intenso. A gente fez uma camisa UV linda, os clientes estão usando ainda esse verão. A gente já fez pratinho de cerâmica, então ele vai consumir o Nozu num prato de cerâmica do Nozu. Hashi de inox, então a gente vai para a ideia de ser sustentável, você não vai precisar pedir o hashi sempre, e aí você vai ter seu hashi de inox em casa. Então, eu adoro essa parte assim, de marketing, de presentear os clientes. E eles ficam muito felizes, né? Assim, você receber um mimo desse em casa é um diferencial. Então, não, só o Nozu mesmo para fazer isso para a gente. Então, meus clientes são diferenciados também. Sobre embalagens, olha só, eu tenho várias aqui, ó. Eu quero a do Nozu aqui também, porque vou mandar para você. Eu sou alucinado por embalagens. Eu adoro embalagens. Tem 4 ou 5 anos, mais ou menos, Marcelo, que o design recebeu um e-mail em chinês. Acho que eu tinha falado isso para você anteriormente. E aí ele fez, Maria, recebeu um e-mail em chinês, não estou entendendo nada, botei no tradutor aqui, só deu para entender Nozu, mas vão entrar em contato comigo. E aí tinha sido um convite de um livro de food packing, então era um livro assim, só de embalagens, e a gente foi convidado para participar desse livro. Então foi nossa embalagem, nossa primeira embalagem, assim, mas que já foi um diferencial, né? E um detalhe importante com relação às nossas embalagens, que é importante reforçar, é que até na embalagem do delivery, a gente precisa ter cuidado com o fornecedor que a gente escolhe. Então,
por exemplo, o nosso fornecedor de embalagens, a gente não produz ela aqui em Salvador, Bahia, a gente produz ela fora. E o fornecedor precisa ser regularizado pela Anvisa, a embalagem precisa ser produzida por tinta não tóxica. Então, como a gente tem um produto, no caso do japonês, que em sua maioria é cru, ele não vai para cocção, né? A gente não vai fritar quase nada. Quase nada vai ao forno. Então, a embalagem vai estar em contato direto com o produto que você vai consumir. Então, é muito importante esse cuidado que a gente precisa ter. Então, são detalhes, né, Marcelo? São detalhes que vão fazer diferença assim, no produto final. Muitas vezes os clientes não sabem o que está por trás, né? Assim, os cuidados que a gente precisa ter, as regras que a gente precisa seguir. E isso é difícil, né? Todo esse cuidado que você tem, veja que você falou uma coisa que é difícil da gente ter esse cuidado, inclusive com grandes players de mercado, com restaurantes que faturam milhões, muitos deles não estão de fato preocupados se a tinta é atóxica, mas veja que tem um cuidado muito grande da sua parte, e aí às vezes quando a gente vai pensar em preço, faz muito mais sentido pensar no valor que você entrega para os clientes e que quando a gente tem aí pessoas que pedem 3 vezes por semana, a gente entende que sim, tem público para isso, mesmo que o preço do produto seja um preço bem mais alto do que a média de mercado. É que tem muita gente que pode pagar por isso e que vê muito valor nesse capricho, nesse carinho. Tem pessoas que são fãs da sua marca e que estão dispostas a pagar por todo esse cuidado que eles estão tendo, né? E acaba que o bem mais alto é relativo, né, Marcelo? Assim, não tem essa diferença exorbitante de preço, mas a gente precisa cobrar pelo que a gente entrega. Então, assim, eu não abro mão de trabalhar com insumos frescos, eu não abro mão de trabalhar com embalagem que seja regularizada pela Anvisa. Eu não abro mão de ter uma estrutura adequada na cozinha, de pagar todos os impostos, né? De fazer tudo certinho, assim. Então, isso tem um custo, né? Então, mas é muito importante a gente também saber o que a gente está comprando. Então, por exemplo, a gente... o ceviche no Nozu é R$100 e tem um concorrente que vende por 50. Primeiro ponto que a gente vai olhar, qual a gramatura? Quais são os insumos utilizados? Então, se a gente tem um ceviche de salmão e cane, ele vai ser um valor. Se a gente tem um ceviche com polvo, atum, né? Nosso atum é importado do Rio Grande do Norte. Então, assim, é um protocolo para a gente pegar. O peixe vem de avião, a gente tem que pegar no aeroporto, vem no isoporzinho com as placas de gelo, tem um tempo correto para a gente pegar ele no aeroporto, colocar direto na câmara, mede a temperatura quando ele chega no Nozu. Se não tiver na temperatura adequada, a gente devolve o peixe. Isso tudo tem um custo, né? E isso vai impactar diretamente na qualidade do produto também. Então, uma vez que eu me posiciono como delivery premium, eu não posso servir para meu cliente nada que não seja premium. Então, eu não tenho como abrir mão da qualidade dos meus insumos. Então, é importante a gente saber também o que a gente está comprando, né? Então, hoje eu estou a fim de comer um japonês basicão. Bora em outro, né? Tem opções. Claro, tem opções justas, né? E boas. Mas eu acho que é importante a gente saber o que a gente está comprando e por que a gente está pagando aquele valor, né? Eu que sou fã do atum, eu gosto bem mais de atum do que de salmão. Eu já tô louco para experimentar esse atum aí do Rio Grande do Norte. Que me parece ser incrível. A gente recebe esse atum do Rio Grande do Norte. Ele vem sem cabeça, sem vísceras, a gente armazena ele na nossa câmara fria, lá no restaurante, e a gente faz a maturação dele no Nozu. Então, é uma técnica, né, que ele vai eliminar o sangue do peixe, e aí a gente vai manter a carne do peixe por um tempo maior e com mais sabor. Eu te falei, mas vou repetir, Maria. Eu estou bastante tendencioso em fazer o próximo encontro do DDR Master depois de São Paulo, porque em maio vai ser em São Paulo, porque é junto com o evento principal que a gente faz. Mas graças a Deus a gente vai se encontrar por lá. 21 é a gente. 21 de maio, isso. Só nós do DDR.
e vai ser incrível. E depois 22, 23 e 24 é aberto ao público geral, mas 21 é só pra gente. E em outubro, ou eu vou fazer em Salvador, ou eu vou fazer em Fortaleza. Eu tô pensando e vou ver o que... você vir pra Salvador, viu? Tem muitos negócios aqui, eu acho que seria uma ótima ideia. É verdade, e eu estou com super saudade de Salvador e acho que vai ser super legal se for aí. Vai ser um prazer. Enfim, a gente vai resolver juntos. E se eu for para Salvador, eu não tem nenhuma chance de eu voltar daí sem experimentar o Nozu, hein? Não tem. Maria, Fernanda. Fernanda gosta, eu acho que umas 10 vezes mais do que eu de comida japonesa. Por ela comeria japonês todos os dias. E é por isso que eu te falei que ela sempre me mostra. Toda semana ela tem que me mostrar alguma coisa do Nozu. Então, olha só. Eu quero agora, Maria, a gente vai para uma parte final. E é uma parte que tem sido uma dor de cabeça muito grande na vida de todos os empresários, inclusive na minha. Eu consigo resolver isso muito bem, mas não deixa de ser uma dor de cabeça no meu negócio. E quando eu digo que é dor de cabeça no meu negócio, é que o processo seletivo nos meus 2 restaurantes nunca, em hipótese nenhuma, eles param. Por quê? Porque eu sempre tenho vaga aberta. A gente nunca consegue preencher todas as vagas que a gente precisa, porque é rotativo, né, hoje em dia. Mas nem todos os lugares é tão rotativo assim. Você me disse uma vez que tem algumas pessoas que estão com você desde quando o Nozu começou. Me fala mais sobre isso. Como é que você lida com a sua equipe? Qual a importância da sua equipe? Como é que você faz para reter os talentos que você desenvolveu dentro do seu negócio? A gente vai voltar para o amor e carinho, né? Porque aí a gente passa aí para os funcionários também. Mas não é só isso, não. Eu também trato com amor e carinho. Vou dar dicas. Solta esse segredo aí que eu também quero aprender com você. Eu acho, Marcelo, mas sem dúvidas isso faz uma diferença enorme. Faz sim, claro. Eu tenho um sushi chefe, né? O sushi chefe do Nozu faz parte do nosso quadro societário. Então, foi um presente que eu dei para ele há 8 anos atrás. Uma grande sacada que você teve, ele tem um percentual lá da sociedade, então, sem dúvidas, eu mudei a vida dele, mas ele mudou a minha também. Né? Eu tenho um olho lá no meu negócio, e independente de estar lá ou não. Então, hoje eu consigo tranquilamente não estar lá, mas eu tenho uma pessoa que está olhando por mim com os olhos do dono. Né? Mas então, é legal você ter falado isso, e eu preciso frisar, desculpa te interromper, mas é importante que, às vezes, as pessoas, Maria, acham que ter uma sociedade é necessário que você tenha... eu não sei ir para a cozinha. Por exemplo, eu nunca trabalhei na cozinha dos meus restaurantes, mas não faz sentido eu ter um sócio que tenha um percentual de 50% ou 30%, 40%, enfim, não faz sentido se for só para ser cozinheiro. Para ser cozinheiro, eu posso contratar um chefe de cozinha ou um cozinheiro. Então, existem sócios que têm percentuais de 1%, 5%, 10%, 20%, enfim. Tem que entender de fato o que faz sentido para cada negócio. E foi uma coisa que você trouxe e eu queria frisar. No caso do japonês, Marcelo, a mão de obra ela vai impactar diretamente no produto que a gente entrega. Né? É uma culinária artesanal, não é uma coisa que eu coloco na máquina e ele vai me entregar pronto. Né? Então faz muita diferença as pessoas que estão fazendo aquilo. Então, como eles já estão comigo desde o início, eles já sabem qual é o padrão do Nozu. Eles já sabem qual o padrão que eles precisam trabalhar. Qual a qualidade que eu exijo, qual o produto que a gente entrega. Então, se a gente tem uma rotatividade muito grande na cozinha, a gente não vai conseguir manter o nosso padrão. Isso é de extrema importância. Então, pensando nisso, eu fiz, meu Deus, como é que a gente vai fazer para a gente não ter essa rotatividade? Porque, querendo ou não, essa dificuldade da mão de obra,
muitas vezes a gente perde o funcionário por coisa muito pouca, assim. Ele vai por um aumento de salário de R$ 50. Você pode perder um funcionário, né? Então, assim, você fala, meu Deus, ele vai por isso. Então, qual a forma da gente reter, né? Então, eu já conhecia ele. Eu falei, não, eu vou te dar uma parte da sociedade de presente e você vai trabalhar e o negócio é seu. Então, de 3 em 3 meses, eu apresento todos os resultados para ele com total transparência. A gente faz a distribuição de lucros proporcional e o que eu puder fazer por ele, eu sempre vou fazer, né? Então, não tem o jogo, a gente tem que ganhar e o outro lado também precisa ganhar, né? Para fazer valer a pena. Não faz sentido a gente achar que só a gente precisa ganhar o jogo, a gente não vai ganhar nada sozinho, né? E então ele veio para o Nozu assim, ele veste a camisa, ele é o Nozu, trouxe o irmão dele com ele, que está comigo também há 8 anos. Ah, essa eu não sabia. E que você acaba de matar um mito, então, que não pode trabalhar marido e mulher, irmão ou qualquer grau de parentesco não pode trabalhar no mesmo lugar. Você acabou de matar isso, então, né? Ele trouxe o irmão dele e o irmão dele substitui ele quando ele não está. Funciona perfeitamente pra gente. Não rola um ciúme entre as outras pessoas? Não tem ciúme? Não tem. Nosso terceiro sushi também já tinha trabalhado com eles 2 antes, então eles vieram de um restaurante que foi o primeiro restaurante japonês daqui da cidade de Salvador, que era à la carte. Eles trabalharam juntos nesse restaurante. Quando o restaurante fechou, eles foram para um outro, desse outro vieram para mim. Então eles 3 trabalham juntos há mais de 20 anos. E estão comigo há 8 anos. Que legal isso. Então, eu sempre foquei muito nessa parte de pessoal, né? Porque são as pessoas, a gente não vai estar lá o tempo todo. Eu não consigo estar na cozinha, atender o telefone, entregar o pedido e embalar. Então, eu vou ter que passar os valores e o propósito do Nozu para essas pessoas, e são essas pessoas que vão efetivar o trabalho delas. Mas, assim, a gente é extremamente correto com todos os funcionários, então a gente tem muita política nos restaurantes de assinar carteira com salário mínimo e pagar mais por fora, e não ter registro de ponto, e não ter hora extra. Então, logo no início foi muito difícil para mim, né? Porque eu falava assim, não, nada disso vai funcionar para mim, eu preciso fazer tudo extremamente correto. Então, a gente precisa recolher todos os impostos, precisa ter relógio de ponto, preciso pagar hora extra, preciso pagar adicional noturno. Sua carteira vai estar assinada com o salário que eu acordar com você. E o negócio, para fazer sentido, vai ter que se pagar dessa forma. Não faz sentido eu sonegar imposto, assinar uma carteira com um salário menor do que eu pago para ele e a gente achar que o negócio está dando lucro, porque não está, não é? Então, eu acho que a gente precisa... Esse é um ponto muito importante. A gente precisa saber os nossos compromissos, honrar com os nossos compromissos. Então, se por algum motivo a gente fala assim, não, isso aqui eu decidi fazer por um período, mas estou assumindo o risco, a gente precisa entender que se o negócio está dando lucro ou não, né? Então, tem muita gente se enganando por aí, né, Maria? Exatamente. O que as pessoas chamam de lucro, no final das contas, nada mais é do que a sonegação de impostos ou o por fora que a gente faz junto aos funcionários. E eu tô com você, tá? Que é assim, se o empresário quer correr um risco, ele pode sim correr. Eu não estou aqui para julgar ninguém mesmo. De forma mas alguma. A gente sabe da dificuldade que é empreender no nosso país. Exato. Né? Mas a gente precisa ter a clara ideia, a gente precisa ter muita clareza que isso é um risco assumido e que talvez o seu negócio não dá aquele lucro, né? Mariane, meu negócio está dando 30% de lucro. Não está. Na verdade, o que você não está fazendo é cumprindo com suas obrigações e está chamando isso de lucro. E isso pode refletir de uma forma que pode, inclusive, inviabilizar o seu negócio no médio e no longo prazo, né? Perfeito. Então, voltando para a parte dos funcionários, eu sempre fui clara com eles desde o início. Falando assim, não consigo te pagar isso, mas o que eu te pagar vai estar assinado na sua carteira. E aí você tem que, aos poucos, mostrar para eles, a longo prazo, qual a diferença que isso vai fazer. Quando você se aposentar, você trabalhou 10 anos no restaurante que sua carteira estava assinada no salário mínimo, você recebia 3 vezes mais. Então,
entendeu o impacto disso na sua vida? Então, é um trabalho de formiguinha, né, Maranhão, que a gente vai fazendo. Mas eu sempre trabalhei com muita transparência com todas as pessoas, fornecedores, funcionários, absolutamente toda a cadeia. Então, e com amor, o que eu posso fazer por eles, eu faço. Então, meus funcionários, assim, vestem a camisa do nosso completamente. Eu tive, em 8 anos, a gente fez, eu acho que eu tive 2 ou 3 funcionários que pediram desligamento só da empresa. Então, isso eu acho que legal isso. Que é reflexo do trabalho que a gente faz, sabe? Então, um deles, assim, fala comigo até hoje, tinha um sonho de trabalhar com aviação, trabalha hoje na Gol, de vez em quando a gente se encontra no aeroporto, ele, eu te amo tanto, eu também te amo, meu filho, volta pra mim. Mas foi um funcionário assim, que fez muita falta, e que ele não foi pelo Nozu, não foi o Nozu que deixou ele, né, ele sair. Então, ele tinha um sonho, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, mas eu acho que tudo isso é reflexo da nossa maneira de agir, sabe? Então, a gente precisa ser transparente, a gente precisa fazer pelas pessoas, a gente precisa trabalhar com amor. Não tem muito segredo, né? Assim, eu tenho dificuldades de fazer processo seletivo, eu estou com 2 vagas lá em aberto, mas eu também exijo, né? Então, eu não tenho gerente no Nozu, eu nunca tive. Mas as pessoas precisam entender as regras do jogo. Então, não tem como elas só ganharem, né? É uma troca. Então, vai ser uma troca. Eu te pago um dia, eu te trato com respeito, eu recolho todos os impostos, e a sua troca é você fazer a sua obrigação. Então, assim, qualquer coisa diferente disso também não vai funcionar para mim, sabe? Então, qualquer pessoa que... E como eu já tenho uma equipe há 8 anos comigo, né? 80% da equipe está há 8 anos comigo, qualquer pessoa que entre, que divergir um pouco, não vai ter espaço lá. Então, a nossa cultura é muito forte. Graças a Deus, a gente conseguiu construir isso. E eu acho que esse é um dos meus maiores diferenciais. Não é embalagem, não é insumo de qualidade, não é nada disso. Assim, lógico que, no final, cada coisinha dessa vai fazer diferença, né? Então, a gente tem uma cozinha, a gente tem uma equipe, a gente tem produtos de qualidade, embalagem. Mas a mão de obra é o que vai fazer o resultado final, né? Então, é o sistema que está ali fazendo o combinado, ele vai botar o amor que ele está ali. Então, não adianta você tratar mal o cara, você atrasou o salário dele, você foi ríspido com ele. Você acha que ele vai fazer um combinado com amor? Não vai. Então, quando a gente, no lacrezinho da sacola lá do Nozu, tem feito com amor. E é exatamente isso. A gente faz com amor absolutamente tudo. Então, de vez em quando, eu estou lá na cozinha e falo assim, hoje você não está muito bem, não, né? Esses combinados estão cortando diferente. Aí eles já começam a fazer de forma diferente. Então, tem dias que a gente não está bem, né? A pessoa trabalha comigo há 8 anos, mas a gente precisa ter essa sensibilidade, não é? E eu acho que é isso que faz a diferença. Maria, te vendo falar assim parece até fácil fazer. Não é? Mas o que eu vejo, e claro que eu sei que não é fácil, né? Mas te vendo falar parece. Mas sabe o que enquanto você falava, eu fiz até algumas anotações aqui e me trouxe muitos insights legais. E o que eu vejo em primeiro lugar, né? O simples, objetivo, ético, transparente e tudo a ver com os valores que você falou lá atrás, sim, quando a gente tinha 20 minutos de podcast. Então faz tanto sentido quando a gente define, quando está claro para a gente quais são de fato os nossos valores, qual é a nossa missão e quando a gente vai trabalhar no dia a dia, porque isso que você contou, tudo isso que você contou, cada dia importa, cada tijolinho que a gente coloca para construir esse paredão, cada tijolinho importa. E não tem fórmula mágica, não tem uma ação. Maria, o que você fez para virar o jogo? Não tem isso, é uma construção diária, mas muito ligada
aos valores que você definiu lá atrás. Então, quando olha, eu vou cumprir tudo o que a gente combinou. E eu vou te tratar com amor, com respeito, a gente vai fazer o clima aqui ser o clima mais agradável possível, é a sua segunda casa, mas aqui, eu preciso que você cumpra o que você combinou comigo também. E aí a gente vai ter uma relação de longo prazo. Nos nossos valores aqui, na nossa empresa, Maria, um dos principais valores é a relação de longo prazo. A gente ama ter pessoas que ficam mais tempo com a gente no DDR, mais tempo com a gente no portal, colaboradores que ficam com a gente aqui mais tempo, porque a gente de fato acredita que trabalhando no longo prazo e tendo essa troca de valores diária, essa troca de valores semanal, cumprindo o que a gente acorda por muito tempo, os resultados, os frutos que a gente colhe juntos são fantásticos. Veja o que você trouxe aqui para a gente e quebrou vários mitos. Eu tenho irmãos trabalhando juntos, eu tenho uma empresa sem gerente, que para muita gente parece inimaginável, mas existem contas claras e existe uma frase que é clichê, e não é à toa que é clichê porque funciona, que é contas claras preservam a amizade. Então não tem jeitinho. Eu estou aqui para te ajudar, a gente vai trabalhar juntos pelo mesmo objetivo, eu vou cumprir o que eu acordei com você, isso não é mais do que a minha obrigação, como também não é mais do que a sua obrigação cumprir o que você acordou comigo. E assim a gente consegue, de fato, construir coisas extraordinárias, que é o que vocês estão construindo aí, né? E não tem facilidade, né, Maranhão? A gente que trabalha nessa parte de alimentos e bebidas, a gente sabe que não é fácil. Não é um mercado fácil. Não. Então, de fato, enquanto as pessoas estão se divertindo, a gente está trabalhando, a barriga no balcão faz a diferença. Fácil. Nós tem 8 anos, durante 5 anos eu abdiquei totalmente da minha vida. Então, eu perdi inúmeros casamentos, formaturas, viagens. Não podia fazer. Foi uma escolha que eu fiz. Então, você estava construindo a sorte, né, Mari? Exato. Então, o que eu tenho hoje foi começou a ser construída há 8 anos atrás, né? E se concretizou, e é um trabalho eterno. A gente não para, né? Não é porque hoje a operação roda, eu não preciso mais ir. A gente sabe que faz a diferença a gente estar. O nosso olhar é diferente, né? Apesar de ter um sócio, o meu olhar é diferente. Né? Então, tem coisas que só você, Marcelo, vai ver na sua pizzaria. Tem coisas verdade. Que só eu, Maria, vejo no consumo. Então, a gente tem que estar no negócio. Né? Não existe isso. Roda sozinho, ok. Rodar sozinho quer dizer que não depende operacionalmente de você estar. Mas é nossa obrigação estar no nosso negócio. Mas eu sempre levantei a bandeira para isso, para a transparência e a ética na relação, sabe? E eu acho que isso é para a vida, assim, não é só na nossa relação profissional, né? Então, quando a gente faz pelo outro, mesmo se o outro não fizer, lá na frente a vida vai se encarregar, né? Então, eu gosto de fazer o que eu posso pelas pessoas, sabe? Pelo próximo, independente de trabalhar comigo ou não. Eu trato todo mundo com muito respeito, com muita ética, com muito carinho. Jamais vou passar por cima de alguém. Então, acho que são os nossos valores que refletem no nosso negócio, né? Então, hoje, eu até coloquei lá no grupo, tem umas 2 semanas, recentemente eu promovi um motoboy meu para a área de expedição. E ele também está comigo desde o início. Ele, desde o primeiro dia lá da sociedade, que não deu certo. O que deu, né? Como você fala, por 3 meses. Ele trabalhava comigo e quando eu falei, a sociedade está terminando, eu vou com você para onde você for. E aí veio ele e veio incrível. o centro da equipe. Eu falei, não, gente, mas espera aí, o negócio vai continuar rodando. Ele disse, não, mas eu vou com você. Eu falei, então faz assim. Vocês vão avisar 60 dias antes, porque o meu negócio ainda vai demorar para abrir, estou fazendo marca, embalagem, vocês têm que honrar o compromisso de vocês, aviso prévio, vai avisar todo dia. E todo mundo veio comigo, né? E esse motoboy veio comigo e aí hoje, recentemente eu promovi ele para Caixa, expedição. Eu falei assim, Maria, onde você me colocar eu vou. Eu quero vestir a camisa do Nozu. Se você quiser que eu aprenda a fazer sushi, eu aprendo. E eu acho que é isso que faz a diferença, né? As pessoas trabalharem com amor, terem amor que faz. Então, eu falo muito isso para eles. Eu falo, gente, vocês às vezes
no final de semana passam mais tempo aqui do que na casa de vocês. Então, o nosso ambiente de trabalho é maravilhoso, sabe? Assim, isso não quer dizer que eu não exijo. Eu exijo, eu me estresso, eu me aborreço. Se eu chegar lá e tiver uma etiqueta com a validade vencida, como tem, a gente, né, fica chateada, falando, como é que vocês não veem isso, né? Então, o produto fora do estoque, fora do PVPS, né? Primeiro que vence, primeiro que sai. Então, quando a gente vê essas coisas assim, que o olho clínico já baixa, eu já consigo ver. Eu falo para vocês, o trabalho de vocês é esse. Então, eu cumpro com as minhas obrigações, né? E a de vocês? Então, é uma troca, né? Não tem como ser diferente disso. Eu faço tudo o que eu puder por todos os funcionários, pelos clientes, pelo ciclo todo, né? Mas é uma troca. E aí eu exijo deles também. Não tem passa a mão na cabeça, não. Eu sei cobrar também. Essa mentalidade de que o empresário tem que, de fato, vender a ideia para os colaboradores e uma ideia maior, de um bem maior para todos eles, que as pessoas não trabalham para a Maria, as pessoas trabalham com a Maria e eles querem estar com a Maria onde a Maria estiver, porque eles sabem que dali vai existir uma relação de respeito, de carinho, de cumplicidade. E que tu. Opa, peraí. Voltou. Agora eu vou voltar agora. E que tudo que foi acordado será cumprido. Eu acho que essa segurança, e mais do que a segurança, todas essas outras coisas que você entrega é o que faz as pessoas ficarem e construírem esse sonho junto com você. Maria, a gente está chegando. Transparência, né? Não, eu te cortei, desculpa. É a transparência na relação, e eu acho que a gente deve focar muito no bem-estar da nossa equipe, dos nossos funcionários, porque isso vai refletir muito no nosso produto final, né? Então, são os detalhezinhos, assim, que a gente acha que é detalhe, mas não é, que fazem a diferença, né? Então, bem-estar da equipe, uma embalagem, uma estrutura, um ambiente de trabalho organizado, limpo. Então, são coisas que vão refletir no produto que a gente entrega, direto ou indiretamente, sem dúvida. Muito bom, Maria, a gente chegou no final aqui então desse podcast e eu tenho exatamente a mesma sensação da outra vez que a gente gravou e precisou regravar. É certeza que vai ter que ter mais um episódio depois desse, porque ainda tinha muita coisa para eu te perguntar. A gente passa o dia falando aqui, né, Marcelo? Mas eu adorei esse episódio e acho, inclusive, que ficou melhor do que o que não funcionou. Então foi ótimo a gente ter regravado. Eu quero que você deixe aqui o seu @ onde as pessoas te encontram, onde as pessoas que querem conhecer o Nozu, como é que eles veem lá no Instagram o Nozu? @NozuDelivery. @NozuDelivery. Babar nas fotos. Quando estiverem por Salvador, vai ser um prazer atender vocês. Dá um print nesse podcast, marca a Maria, marca aqui também @donos de restaurantes. A gente quer saber o que você achou, o que te ajudou, o que foi legal. Manda uma mensagem para Maria, conta para Maria o que ela conseguiu trazer de ideia aí para você, o que ela conseguiu agregar na sua jornada. Maria, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Foi super legal gravar com você. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui com você. Viu? Vamos marcar 2.0. Vamos, com certeza absoluta. E, líder, para você que ficou até o final, eu te vejo no topo. É isso. Valeu. Tchau, tchau.